Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária em 22 de abril de 2020. Agradeço a presença das vereadoras, dos vereadores e a quem nos acompanha pelo site da Câmara. Convido aos nobres colegas vereadores para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passaremos agora ao sorteio dos oradores do expediente. Quero comunicar a os Vossas Excelências, colegas vereadores, que faremos o uso da explicação pessoal e do expediente através, cada um fará no seu local, da sua mesa mesmo, para a gente evitar compartilhar o mesmo microfone aqui da tribuna. Isso é uma decisão aqui da mesa diretora. Ok? Então já está no telão aí os oradores do expediente e explicação pessoal. Passaremos agora à discussão da ata da sessão anterior. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a ata. Solicito à primeira secretária, vereadora Santina, que faça a leitura do expediente, ofícios, correspondências, projetos de leis, emendas e requerimentos. Bom dia a todos. Ofício 91/2020. Senhor Presidente, encaminho a apreciação da Câmara de Vereadores o projeto de Lei 15/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento do município para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Ofício 90/2020, senhor presidente e demais vereadores, através do presente encaminho anexo projeto de lei 16/2020, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o consórcio Intergestores para na saúde da outras providências. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno, prefeito. Ofício 89/2020. Senhor presidente e demais vereadores, através do presente encaminho anexo projeto de lei complementar 19/2020, que altera o número de cargos em provimento efetivo de farmacêutico e da outras providências. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno. Bongiorno, prefeito. Declaração da Coordenadoria da Defesa. Prefeitura do município de Cianorte, por seu representante legal, o abaixo assinado vem à presença de Vossa Excelência em cumprimento às determinações na qualidade de ordenador e à vista da estimativa do impacto orçamentário financeiro, declaro existir recurso para o aumento de 16 vagas para o cargo de provimento efetivo de técnico de enfermagem, constante do projeto de lei complementar 18/2020, cujas despesas do exercício financeiro dos anos de 2020, 2021 e 2022 ocorrerão por conta das dotações orçamentárias contidas abaixo.
Está aqui também à disposição, atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno, prefeito. Tem aqui uma resposta da Diretran, a vereadora Márcia Pereira, a qual solicita informações acerca da substituição do abrigo para os usuários de transporte coletivo no ponto situado na rodovia municipal José da Silva, na altura do popular Jardim da Saúde. Então, a Prefeitura informa que o ponto de ônibus do local foi inserido na relação de abrigos a serem instalados. Contudo, como já foi informado anteriormente, a aquisição de novos abrigos acontece de forma gradativa e a instalação se dá seguindo-se uma ordem de prioridade. Atenciosamente, Carlos Eduardo de Oliveira, engenheiro de trânsito. Ofício 64/2020. Senhor presidente, segue aqui a resposta do requerimento 525, requerimento 681, requerimento 154/2020, está aqui, senhor presidente, à disposição de cada vereador que fez o requerimento, por estar junto uma leitura bastante extensa. Ofício 37/2020, ao vereador Sérgio Mendes, é uma resposta da Secretaria de Assistência Social, que está informando que instituir o mês de maio laranja regulamentará as ações já desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social, uma vez que por meio do órgão gestor do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e principalmente pelo CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, são realizadas diversas ações no mês de maio com o intuito de combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, como aqui vem, vereador, tudo o que a secretaria faz, assinada pela secretária Marlene Bataglia. Ofício 46/2020, também é uma resposta bastante extensa, para a vereadora Márcia, que solicita implementar e manter uma política pública permanente de prevenção, controle e enfrentamento de situações de emergência ou calamidades públicas. Passo às mãos da vereadora Márcia também, por ser bastante extensa. Ofício 54/2020. É um requerimento do vereador Zezão, em atendimento ao requerimento 153/2020, informamos que o valor repassado ao município proveniente do IPVA no exercício de 2019 é de R$ 13.895.143,97, assinado por Jolanir Belloni, secretária de Finanças. Ofício 86/2020. Com referência
A abertura de crédito extraordinário. Considerando o disposto na Lei Federal 1379, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Eu vou tentar resumir isso aqui, senhor presidente, porque senão nós vamos ficar até meio-dia. Vou resumir isso aqui, ó. Informamos que foram abertos por meio de decretos do Poder Executivo Municipal créditos extraordinários, sendo um no valor de 300 mil, com o objetivo de aquisição de materiais para distribuição gratuita, conforme o Decreto 66, de 7 de abril de 2020. O outro no valor de R$ 532.786, destinados à aquisição de materiais de EPI, tais como luvas, máscaras, macacões, viseiras e sapatilhas, para uso na unidade de pronto atendimento e nas unidades básicas de saúde do município. Contratação de serviços de aluguel, de raio-x portátil e aquisição de leitos hospitalares, lavatórios portáteis, biombos, termômetros de infravermelhos, entre outros equipamentos. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno. Olha, está à disposição, porque, infelizmente, eu não tenho condição de fazer a leitura de tudo isso aqui. Ofício 218/2020, senhor presidente, através do presente, em resposta ao ofício 4/2020, passo às mãos de Vossa Senhoria o memorândum da chefe da Divisão de Vigilância em Saúde, Heloísa Mendes Dantas. Isso aqui é resposta também, senhor presidente, olha. Destinada ao senhor. Ofício 19/2020. Vimos por meio deste, em resposta ao requerimento 116/2020, informar que eventos, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio da Divisão de Cultura, realizada durante o ano. Então, isso aqui é tudo que foi realizado também à disposição dos vereadores. Ofício 33/2020, Maringá, 15 de abril de 2020. Ao cumprimentá-lo cordialmente em resposta ao requerimento 48/2019, sobre produção de mudas e plantio de espécies exóticas, e após análises realizada pela Gerência de Sanidade Vegetal e Saúde Animal, informamos o seguinte. Tá difícil, de máscara é difícil.
A presente espécie, se eu não me falha a memória, isso aqui é requerimento do vereador Vitor Hugo, que a interferência na atividade não tem estudos exclusivos sobre essa ação e, portanto, a gerência vegetal não tem bases científicas para a tomada da decisão. Pode-se tomar medidas de precaução somente, não sendo limitado o seu plantio, porém já houve situações de plantio de árvores, espécies exóticas, hospedeiras e pragas primárias e secundárias que contaminaram espécies frutíferas, aumentando o uso de agrotóxicos para o controle nos pomares comerciais e, portanto, interferindo economicamente nas atividades comerciais. Atenciosamente, isso aqui acho que é do vereador Mendes, viu? Porque aqui fala, senhor presidente, e no final, Sérgio Mendes. Ah, entendi. Nossa, hoje está complicado, viu? Olha, não tem condição, Silvio. Olha. Ofício 66/2020, trata-se de moção de repúdio oriunda da Câmara Municipal de Cianorte em relação ao pleito de redução de tarifas de importação de roupas de inverno via lista de exceção à tarifa comum LETEC para as mercadorias cujo NCM, deveria ser ICM, né? Específica. Justifica tal posicionamento alegando a importância no setor do vestuário do Brasil, em termos de geração de empregos diretos e indiretos, ressaltando que o município de Cianorte possui o título de capital do vestuário e que, em 47 municípios da região, atuam cerca de 500 indústrias de confecção. Anexa cópia do expediente encaminhado ao secretário executivo da Câmara Municipal, da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia, no qual o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Cianorte manifesta veemente oposição à mencionada redução das tarifas sob a alegação de que esta medida colocará em risco toda a cadeia produtiva do vestuário e ocasionará redução de investimentos e de empregos nos municípios paranaenses, onde este setor é relevante economicamente. Entre tantas justificativas, também está aqui à disposição dos vereadores. Ofício 659/38 é do Ministério da Economia. Senhor vereador presidente, ao cumprimentá-lo, incumbiram-me o senhor presidente da República e o senhor ministro da Economia a responder à moção 1/2020 desta Câmara Municipal, a qual envia informações e considerações acerca do pleito da redução das tarifas do imposto de importação de roupas de inverno por meio de lista de exceções à tarifa
externa é a mesma, é resposta ao mesmo requerimento, ok? Ofício 703 vem do Governo do Estado. Resposta ao requerimento 148/2020, que solicita informações sobre o protocolo de atendimento e o apoio do governo do Paraná aos municípios como Curitiba e Cianorte, que tem casos confirmados para tratamento aos pacientes e inibir o avanço da doença. Em atenção ao assunto, informamos que todas as orientações e notas de Covid-19 elaborados pela Secretaria de Estado do Paraná estão disponíveis nos sites aqui, todos citados, no Ministério da Saúde. Atenciosamente, Dr. Carlos Alberto Preto, secretário de Saúde. Ofício 130/2020, vem da Polícia Militar do Estado do Paraná. É resposta ao vereador Zezão. Em resposta ao requerimento 152, informo a Vossa Excelência que o Corpo de Bombeiro possui um controle de localização somente dos hidrantes públicos que estão distribuídos em toda a área de atuação. Informo a Vossa Excelência que possuímos em nosso sistema interno cadastros e situações relacionadas à segurança contra incêndio e pânico de diversos prédios e condomínios em Cianorte região. Porém, em nossa área ainda possuímos vários estabelecimentos que não possuem cadastro no sistema do Corpo de Bombeiro. Está aqui para maiores do comandante Adriano Alves, à disposição do vereador Zezão. Ofício 1645, da Caixa Econômica Federal. Que é isso? Que é isso aqui? Ah, tá. Notificamos Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sob bloqueio em 14/4/2020, no valor de R$ 64.080, na conta vinculada ao contrato de repasse à Fundação Hospitalar de Saúde Santa Casa de Cianorte. Esse recurso veio para a reforma da Santa Casa. Esse é da Caixa. Ah, tá. Firmado como Fundação Hospitalar de Saúde Santa Casa, em 23/12/2014, no âmbito do programa. Esse daqui veio da Caixa, né? Da Caixa Econômica, através da Caixa Econômica. Engraçado, não é mais Santa Casa, tem recurso para Santa Casa. Bloqueado, aí 2014 estava bloqueado. Então, mas como que vem para Santa Casa se hoje nem Santa Casa é mais? Não entendo. Então, mas nem Santa Casa é mais hoje, hein?
Leitura dos projetos e requerimento. Projeto de Lei Complementar 18/2020-A altera o artigo 54 e o artigo 68 da Lei Municipal 2.749, de 10 de outubro de 2006, e dá outras providências. Só isso aqui. Isso aqui é um projeto do vereador Natal que irá para as comissões. Projeto de Lei Complementar 18/2020-B é do vereador João Alexandre, Dirceu, Zezão, Natal e Vitor Hugo. Dispõe sobre a adoção de medidas econômicas emergenciais em razão da pandemia de Covid-19 no município de Cianorte e da outras providências, também será encaminhado às comissões. Emenda modificativa número 9/2020 da Comissão de Justiça e Redação, que é o vereador Mendes, vereador Natal e vereador Dadá, onde se lê: o número de cargos em provimento efetivo de técnico em enfermagem constante na Lei Municipal 1344, de 28 de agosto de 91, passa a ser de 48. Leia-se: o número de cargos em provimento efetivo de técnico em enfermagem, anexo 5, Grupo Ocupacional da Saúde da Lei Municipal 1344, de 28 de agosto de 91, passa a ser de 48. Requerimento 196/2020. É um requerimento do presidente, que está encaminhando voto de parabéns à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, na pessoa do secretário Nelson Magron Júnior e equipe, pela execução do projeto de águas pluviais na vala da linha de férrea, entre o conjunto Pedro Moreira e 6 conjuntos. Requerimento 198/2020, da vereadora Márcia Pereira, que está encaminhando ao excelentíssimo senhor deputado federal Luiz Nishimori, solicitando esforços para a liberação de recursos ao município de Cianorte, visando a aquisição de uma pá carregadeira para atendimento exclusivo aos produtores rurais de Vidigal. Requerimento 200/2020 do vereador Zezão, que está solicitando à Secretaria Municipal de Serviços Públicos a seguinte informação: foi realizada a vistoria no viaduto Hercílio Vicente de Souza, na Avenida Goiás, e no ferroduto da Avenida Maranhão, para verificar a necessidade da realização de serviços de conservação com medidas preventivas a acidentes. Requerimento 201/2020 do vereador Zezão, que está solicitando à Secretaria de Serviços Públicos a seguinte: a Diretoria de Trânsito e a Secretaria Municipal de Serviço Público, a seguinte informação: qual a previsão para a execução de serviço de remarcação no estacionamento de motos situado em frente à Câmara Municipal de Cianorte? Requerimento 202/2020 do vereador Zezão, que está solicitando do Executivo a seguinte informação: será feita a instalação de 3 mesas de banco de concreto na Praça Maísa Vilela,
Baldino na Zona 4, conforme sugeria a indicação 526/2019. Requerimento 192/2020, do vereador João Alexandre, Dirceu, Natal e Vitor Hugo, que está solicitando do Executivo as seguintes informações: em quais parques infantis ou endereço foram instalados os brinquedos adquiridos através do contrato 492/2019, em qual parque será instalado o brinquedo que está sendo adquirido através do contrato 119/2020. Requerimento 193/2020, do vereador Dadá, assinado por todos os vereadores, que está pedindo o registro em ata de voto de aplauso aos soldados Paulo Ricardo Moura Souza e Adenilson Batista, da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar, pelo socorro prestado à criança de aproximadamente 14 dias, que se encontrava engasgada com leite no dia 14 de janeiro de 2020, em residência na Avenida Atlântica, nesta cidade. Requerem ainda a confecção de certificado de voto de aplausos aos homenageados. Requerimento 194/2020, também do vereador Dadá, assinado por todos os vereadores, pedindo o registro em ata de voto de aplausos aos soldados Luiz Henrique Cardoso, Aricine Paulo Ricardo Moura Souza, da 5ª Companhia Independente, pelo socorro prestado à criança de aproximadamente 30 dias, que se encontrava engasgada com leite no dia 14 de fevereiro, em residência na Rua Mearim, nesta cidade. Requerimento 195/2020, também do vereador Dadá, assinado por todos, pedindo registro em ata de voto de aplauso aos soldados Aline Aparecida Rodrigues, Luiz Henrique Cardoso e Aricine, e Paulo Ricardo Moura de Souza, pelo socorro prestado à criança de 10 meses que se encontrava engasgada com leite materno no dia 21 de março de 2020, em residência na Avenida Maranhão, nesta cidade. Requerimento 197/2020. Os vereadores que subscrevem, atendendo preceitos regimentais, requerem de Vossa Excelência, após ouvido plenário, nos termos do artigo 189-A do regimento interno, que esteja incluída automaticamente na ordem do dia da sessão ordinária em 22/4 para discussão em turno único e votação imediata da emenda modificativa 09/2020 ao projeto de lei 18/2020, que altera o número de cargos, provimento efetivo de técnico, enfermagem e da outras providências. Requerimento 199/2020. Os vereadores que subscrevem, atendendo preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, nos termos do artigo 186 do Regimento Interno, a redução do interstício regimental, para que sejam apreciados também em redação final na sessão ordinária desta data o projeto de lei complementar 18/2020 e o projeto
de Lei 14/2020, assinado pelo presidente, seguido pelos demais vereadores. É só, senhor presidente. Muito obrigado, primeira secretária. Passaremos agora à leitura das indicações com a vice-presidente Márcia Pereira. Vamos à leitura das indicações. Indicação 163/2020. Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, reiterando sugestões anteriores à Secretaria de Desenvolvimento Urbano para pavimentação asfáltica ou na inviabilidade das vias da Vila Rural Nossa Terra, na rodovia Vereador José da Silva. Sala das Sessões, 15 de abril de 2020, Márcia Pereira, vereadora vice-presidente. Indicação 167/2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva Zezão, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Esportes providência no sentido de disponibilizar um instrutor de skate para dar apoio aos iniciantes do município. Sala das Sessões, 17 de abril de 2020, José Aparecido da Silva, vereador, segundo secretário. Indicação 120/2020. Senhor presidente, Vitor Hugo Davanço, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipais da Indústria, Comércio, Serviço e Turismo a criação de fóruns temáticos de discussão entre universidades, empresários, poder público, associações comerciais, sindicatos, sistemas e demais envolvidos no setor produtivo municipal para um conjunto dialogar e encontrar alternativas viáveis à superação das dificuldades causadas pelo coronavírus. Sala das Sessões, 17 de abril de 2020, Vitor Hugo Davanço, vereador. Indicação 174/2020. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem, atendendo os preceitos regimentais, solicitam de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, solicitando a suspensão imediata das obras de troca da grama natural por grama sintético no Parque Infantil Luísa Lúcia Varela. Sala das Sessões, 22 de abril de 2020, assinado por todos os vereadores. Indicação 176/2020. Senhor presidente, Silvio Fernandes, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo que sejam adquiridas máscaras para doação à população carente. Sala das Sessões, 22 de abril de 2020, Silvio Fernandes, vereador, presidente. Indicação 178/2020. Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora, escreve. Indicação 179/2020. Senhor presidente, Adailson Carlos Ignacio da Costa, Dadá, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo que seja alterado para até meia-noite o horário de funcionamento do serviço de entrega, delivery, de alimentos preparados por bares, lanchonetes e restaurantes estabelecidos no Decreto 58 de 31 de março de 2020. Sala das Sessões, 22 de abril de 2020, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador. Indicação 180/2020. Senhor presidente, Dirceu Silveira Manfrinato, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo estudos da possibilidade para que realize uma reunião com os produtores rurais, no sentido de utilizar os seus equipamentos de pulverização para a realização de um mutirão no combate ao mosquito Aedes. Sala das Sessões, 22 de abril de 2020, Dirceu Silveira Manfrinato, vereador. Só isso, presidente. Muito obrigado, vice-presidente, vereadora Márcia Pereira. Passaremos agora ao horário dos oradores do expediente.
Passo à primeira secretária, vereadora Santina, que faça a chamada pela ordem do sorteio. Vereador Zezão. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras, aos que nos ouvem pelo site da Câmara. Queria dizer bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham pelo site da Câmara. Bom dia e que Deus nos proteja e nos livre desse mal que está assolando o mundo inteiro, o Brasil, o Paraná e Cianorte, que é só por Deus mesmo. Porque a gente ouve tanta barbaridade, um lado diz uma coisa, o outro diz outra. Mas eu acho que Cianorte está no caminho certo e tem que ser tomado essas medidas mesmo, né? Então vamos se cuidar, que a coisa é séria. Não é gripinha não, e não pega em quem já praticou esporte não, pega em criança também. Aqui em Cianorte um caso de um bebê de 1 ano pegou. Então quem já praticou esporte, está praticando, pode pegar também. Que pegou numa criança de 1 ano, né, Natal? Então vamos nos cuidar, vamos ouvir as pessoas competentes na área de saúde, né, na ciência, que eles sabem o que fazem. Porque o mundo inteiro diz que é uma coisa, e aqui no Brasil alguém fala que não. Então vamos se cuidar e só isso. Então eu queria destacar hoje, entre vários requerimentos, indicações, conforme já lido pela nossa vice-presidente Márcia e a primeira secretária Santina. Queria hoje destacar um projeto de lei complementar 18.220, 18 de 2020, assinado pelo vereador Dirceu Silveira Mamprinato, Hugo D'Avanço, o Natal, João Alexandre e eu. E creio com o apoio de todos os demais vereadores. A questão dos tributos municipais de Cianorte, tanto IPTU e o ISQN, né? Tanto para profissionais autônomos, para empresas de qualquer natureza, né? Esses impostos, né? Enfim, a prefeitura deu uma pausa aí de 90 dias para que as empresas, as pequenas empresas, os profissionais autônomos, possam se adaptar a essa crise causada pelo coronavírus, porque a situação financeira do Brasil já não estava vindo muito bem, e agora com esse coronavírus tem de tomar as providências. A população está sendo sacrificada, eu acho que todos têm de contribuir, em participar, e não seria nesse momento que a Prefeitura Municipal de Cianorte ficasse de fora. Então seria isso, e na outra fala minha, vou dizer um fato polêmico que está acontecendo na cidade, e nós vamos falar os detalhes. Obrigado, só, presidente. Vou fazer uso. Quero falar sobre um requerimento que foi apresentado hoje nessa Câmara para o deputado Luiz Nishimori, o qual eu peço a liberação de recursos ao município de Cianorte, visando a aquisição de uma pá carregadeira para atendimento exclusivo aos produtores rurais do distrito de Vidigal. E também providências no serviço de roçadas na área pública da Vila Rural Nossa Terra, principalmente em torno do Parque Infantil. E a pavimentação asfálticas na inviabilidade das vias da Vila Rural Nossa Terra,
e também o replantio de grama natural no Parque Infantil Antônia Bertani de Carvalho, no distrito de Vidigal. E também agradecer ao deputado Luiz Nishimori por ter apresentado um projeto de lei pedindo a insalubridade dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. E espero que esse projeto seja passado, seja aprovado por os outros deputados. E também essa pá carregadeira que vai ajudar muito os agricultores do nosso distrito. Só isso. Bom dia a todos, companheiros vereadores, vereadora Santina, vereadora Márcia e aos companheiros que nos acompanham através da mídia social, o site da Câmara. Senhor presidente, primeiramente eu queria parabenizar pela atitude do Executivo de ter decretado o fechamento do comércio que nós tivemos aí durante 15 dias, difícil, é claro, para os comerciantes, né? Mas eu acredito que foi através dessa atitude que Cianorte teve um problema mais amenizado. A gente observa que agora as pessoas já começam a facilitar, a gente viu ontem, inclusive, no feriado, né? As pessoas já afrouxando as medidas. E também o uso da máscara a partir de hoje, que foi decretado. Eu espero que a população se conscientize dessa necessidade e façam realmente o uso da máscara. Eu, inclusive, já consegui aqui uma meia dúzia delas, que foi um presente que eu ganhei de um cidadão lá de Japurá. Mas vou fazer uso delas, com certeza. Senhor presidente, eu queria destacar aqui, já aproveitando essa onda de pandemia, esse projeto, inclusive, que eu estou apresentando para leitura hoje. Há algum tempo atrás, eu, inclusive, estava querendo apresentar aqui na Casa de Lei, para que fosse aprovado. Mas, devido a algumas situações, não foi possível. Estou apresentando para leitura hoje o projeto que obriga, não digo obrigar, obrigar é uma palavra muito forte nessa situação. Digo orientar aí as pessoas que trabalham servindo alimento, produzindo alimento para o consumo, no caso de restaurantes, lanchonetes, os lanches, né? Para que eles façam uso constante agora da máscara, já que estamos passando por uma pandemia e tem que passar por isso para que as pessoas se conscientizem de que a máscara realmente é um acessório que vai proteger as pessoas. Esse projeto orienta para que, a partir de agora, mesmo passando essa pandemia, que os estabelecimentos onde serve o alimento, eles possam fazer uso constantemente desse acessório, dessa máscara, não é? E a gente observa que a máscara, ela protege contra as gotículas, que é expelida pela fala, pela boca, que pode afetar aí o próximo, o companheiro, e que pode também afetar os alimentos. No caso da pessoa estar servindo um alimento e conversando, essas gotículas, elas podem contaminar o alimento. E por que não ser usado as máscaras constantemente, mesmo depois de controlar essa pandemia? Então, esse projeto, ele diz para que os restaurantes e os ambientes onde é servido, que possam fazer uso das máscaras e dos equipamentos de proteção, no caso luvas, gorros, né, que protejam aí os alimentos. Espero ter o apoio aí dos companheiros vereadores, o projeto vai para as comissões, e espero ser aprovado esse projeto que auxilia, é claro, na prevenção de outras doenças que são transmitidas pelos vírus. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras e quem nos acompanha através do site da Câmara. Sei que estamos passando um momento delicado na economia do país, na questão da saúde pública, e todos têm a melhor intenção de ajudar da melhor maneira possível, os vereadores, a sociedade como um todo, os empresários aí preocupados com a questão do desemprego, os funcionários preocupados também, todos imbuídos na melhor maneira de combater o vírus e também preservar aí a economia do país, da cidade, do estado. Então, cada um faz o seu trabalho, cada um faz seus requerimentos, suas indicações. Como o vereador Natal disse, o prefeito tem tomado atitudes aí que são positivas, através de decretos. Primeiro foi o fechamento do comércio, o toque de recolher, a questão do uso de máscaras, enfim. E todos, a maioria, 90% da população entende e busca aí cumprir as exigências, que é para combater a doença, que é uma doença silenciosa, uma doença invisível, que às vezes pega a pessoa não sabe de onde vem, e acaba aí uma percentagem pequena dessas pessoas que são infectadas acaba perdendo a vida. E a questão da saúde, quando a gente fala do lado da questão da Secretaria de Saúde, dos profissionais, a gente tem que entender que eles estão preocupados com os leitos que existem na rede pública. Já vemos aí a questão, por exemplo, da cidade de Manaus, que está passando um problema sério lá, pessoas já ficando sem leitos, questão de respiradores. Graças a Deus, Cianorte não tem ninguém internado no momento para usar esses respiradores, mas estão fazendo as coisas melhores para prevenção. Então isso é importante, é positivo. E eu fiz uma indicação para que a Prefeitura de Cianorte, através da Secretaria da Assistência Social, adquira máscaras para as pessoas que não conseguem adquirir. Nós já tínhamos feito esse pedido ao Executivo, espero que ele já tenha se empenhado em adquirir essas máscaras para as pessoas que não conseguem adquirir, e cada um faça o que é melhor, as empresas, as pessoas que podem fazer e doar também para as pessoas que não podem comprar, isso é importante. E também fiz um requerimento aqui, quero agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a pessoa lá do Nelson Magron e também do prefeito, pelo andamento na galeria lá dos 6 conjuntos, do Buracão lá do Pedro Moreira, que é perto da minha casa. Graças a Deus está em andamento, estão colocando os tubos lá, que é um problema antigo, desde os anos de 2000, antes disso até, que são jogadas água naquela vala da linha férrea, e tem um problema também de dengue no local. Mas se Deus quiser, isso será sanado, e é um problema a menos no nosso município. Então estou enviando esse requerimento de agradecimento pelo empenho nessa obra tão importante para o nosso município. É só. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu inicialmente apenas vou comunicar à casa de que, a convite do nosso pré-candidato a prefeito e do presidente do partido, do PSD, nós ingressamos nas fileiras do partido. E tivemos a honra também de receber o mesmo convite que eu recebi, o vereador José Aparecido da Silva, popular Zezão, que faz parte das fileiras hoje do nosso partido.
O nosso partido, na Câmara, era possuidor de uma cadeira, e hoje tem 2. Houve um crescimento em relação às suas filiações. É evidente que não poderia deixar de aceitar o convite, uma vez que eu tenho um filho também que participa do governo do Estado, e eu me senti no dever, na obrigação, de acompanhar e seguir o governador do Estado. Então, meu caro vereador Zezão, eu acho que a sua vinda fortalece a oposição nesse poder legislativo. Porque agora, se nós éramos em 4, nós passamos a ser em 5 para defender os interesses da nossa comunidade. Também gostaria de dizer, com relação à questão, vereador Silvio, presidente, o senhor acabou de dizer de que vai ser, ou já está iniciando as obras na estrada férrea. Para lembrar de que eu também fiz um requerimento, fizemos uma filmagem, e até coincidentemente, eu ia cobrar isso na casa de novo, uma vez que já anteriormente havia dito que as obras já iam iniciar, mas acredito que demorou mais do que a gente pensava. Mas é importante de que vai ser resolvido o problema. Eu acho que isso aí vai solucionar um grave problema na região com relação à dengue. Então eu parabenizo essa iniciativa, tanto sua, que foi também portador dessa reivindicação, assim como eu também, de que isso vai amenizar essa situação lá no bairro. E quero falar também com relação à situação que nós estamos vivendo da Codevide. Eu já alertei muitas vezes aqui nessa casa, vocês são testemunhas disso, de que nós tínhamos que evitar gastos nos momentos cruciais que nós estamos vivendo. Hoje, qual é a preocupação que nós teríamos que ter? É a saúde. A saúde ela é envolvida, ela é embutida pelo ser humano. Nós estamos aí brigando há muito tempo pelo salário dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, os AGC. Esses são que fazem parte das casas, visitam, estão sujeitos também a pegar uma epidemia dessa. O ACS, muito obrigado. E essa luta vem vindo. Será que agora, com esse fato doloroso, é um fato real no mundo inteiro, será que esse prefeito atualmente e essa Câmara vai olhar pelos enfermeiros? Vocês não imaginam o que estão passando eles nesse momento. Nós temos acompanhado aí pelas televisões, realmente, o que está acontecendo. Então, eu acho que a casa tem que somar agora e buscar essa reivindicação, que é um direito que eles têm. Muito obrigado. Vereador João. Senhor presidente, a mesa, os vereadores, vereadoras, bom dia. Quem nos acompanha também, bom dia. Falando de máscara fica mais difícil, mas vamos em frente. É a necessidade. E eu gostaria de começar a minha fala, senhor presidente, lembrando que hoje é dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Atribuímos a essa data a chegada das caravelas portuguesas aqui no país, e durante muitos anos foi atribuída aí a Pedro Álvares Cabral a descoberta, apesar de que quando chegou ao país haviam mais de 5 milhões de índios aqui. E durante muito tempo a história não valorizou ou não deu a atribuição necessária à presença dos índios aqui como protagonista desse descobrimento. E foi atribuído aí aos portugueses esse descobrimento. A história também atesta que as primeiras gripes que se viram nas tribos indígenas se deram justamente após a chegada dos portugueses ou dessas caravelas aqui no país. E hoje a gente está de máscara por conta também de um vírus que se propaga pelo país. Eu quero aqui, senhor presidente, além
de fazer menção a essa data comemorativa de descobrimento do Brasil, de valorizar a pessoa do índio, e na pessoa do índio todos aqueles que durante muito tempo são esquecidos, fazer duas observações e pontuações que eu acredito ser necessárias, e talvez até o final da tarde o poder público se posicione também a respeito disso, fazendo as devidas correções. Uma no que diz respeito à indicação que Vossa Excelência apresenta no dia de hoje, uma vez que nesse dia, 22 de abril, o uso das máscaras já se torna obrigatório, eu acho que as mesmas já deveriam estar disponíveis nos postos de saúde, na assistência social e nas entidades, pelo menos desde sexta-feira, para aquelas pessoas que não têm condição de adquirir uma máscara. Daí você vai me falar assim, mas ninguém... Tem gente que não tem condição de adquirir uma máscara? Eu falo que tem. Tem gente que não tem condição, ainda mais com a inflação de uma máscara aqui em Cianorte. Eu não sei se nas outras cidades é assim. Uma máscara que nós comprávamos por R$1, hoje é vendida a R$5. Ah, mas é só R$5. Uma máscara descartável, ela deve ser trocada com uma periodicidade constante. Isso onera aquele que hoje está dependendo de alguns programas do governo do Estado e do governo federal. Então, a distribuição de máscara nos postos de saúde para as pessoas carentes já deveria ter sido feita na sexta-feira, último dia útil, nós tivemos o recesso, para que hoje essas pessoas não estivessem correndo o risco de cometer uma infração ao sair na rua sem a máscara. Então, a vossa indicação, ela é oportuna, no entanto, nesse planejamento de combate ao novo coronavírus, o poder público às vezes peca justamente por morder e não conseguir assoprar devidamente a nossa população. O mesmo ocorreu quando foi decretado o fechamento do comércio. Importante? Claro que é importante. Hoje nós colhemos os frutos disso. Mas hoje nós estamos fazendo o encaminhamento de um projeto de lei, pedindo, através desse projeto de lei, que o poder público, então, possa suspender por 90 dias a cobrança de tributos municipais. E eu imagino que com o fechamento do comércio, tal medida já deveria ter sido tomada também antecipadamente, lá atrás, pelo poder público, uma vez que o nosso comerciante, que o empresário, que as pessoas que geram emprego e renda no município, estariam, assim como estão passando, por uma série de restrições financeiras, aonde a cobrança desses tributos acaba pesando também nos vossos orçamentos. Hoje foi feita a leitura, eu gostaria que esta casa encaminhasse com as devidas urgências esse projeto que nós, vereadores da oposição, estamos assinando para demonstrar a nossa preocupação em não só cobrar, mas ao mesmo tempo estender uma mão, ajudando a população a atravessarmos juntos por essa situação de calamidade pública. Quero aqui lembrar, senhor presidente, eu lembrava na última sessão, no dia 31 de março, eu fiz um encaminhamento ao chefe da Casa Civil, Guto Silva, também ao deputado Evandro Araújo, pedindo 90 dias de suspensão dos consignados do governo do Estado. Hoje tive a grata satisfação de receber a informação de que a medida já foi assinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e vai beneficiar 70 mil funcionários públicos no Estado do Paraná, que terão para os próximos 90 dias a suspensão em carteira daqueles débitos que normalmente eram efetuados através dos consignados. Obrigado. Senhor presidente, demais vereadores, nós sabemos da gravidade do problema de saúde que nós estamos tendo hoje com esse novo vírus que veio atacar a população mundial, não é de Cianorte, mas nós temos que agradecer que esse vírus, ele preservou a democracia. Por quê? Segundo palavras do vereador Dirceu, o grupo de oposição era de 4. Passou a ser de 5. Mas, vereador, é isso que eu falo. A Câmara tem seu poder e o vereador tem seu direito de ir e vir, assim como toda a população. E nós sabemos que é de grande importância isso. Não importa o número de situação, o número de oposição, o que importa
para a população de cada município é a administração do executivo. Se ela for feita de uma maneira correta, pode ter uma Câmara com todos os vereadores de oposição, continuará a população tendo os seus direitos. Se ela não tiver um gestor a contento, de nada adianta ter todos os vereadores. Então, eu parabenizo a oposição do prefeito, que assim, de repente, aquilo que não estiver a contento, que ganha-se mais força e que as melhores coisas passam a acontecer no nosso município. Parabéns a vocês, parabéns ao vereador Zezão. E vamos torcer que oposição ou situação, que nós tenhamos uma Cianorte melhor. Muito obrigada, presidente. Agora... Eu até me acostumar a falar com máscara, a gente tem que se adaptar, né? Mas como é obrigatório e todos têm que usar, até por um ato de respeito com o próximo, nada mais justo que nós usamos também. Senhor presidente, eu quero registrar aqui o requerimento que fiz com o apoio de todos os vereadores, enaltecendo e valorizando o trabalho dos policiais do Moura, do Batista, do Aricine e também da soldado Aline, que recentemente participaram aí de um salvamento de uma criança, de um recém-nascido que estava engasgado. Então, quero deixar aqui registrado por esse Poder Legislativo os votos de aplauso pela dedicação, pela espontaneidade e também pelo ato de profissionalismo que eles exerceram na manobra de salvamento. Inclusive utilizando técnicas específicas, né, para o salvamento, então fez com que esse poder entendesse que seria o momento de valorizá-los até para reconhecimento dos mesmos. Então fica aqui registrado os votos de aplauso aos soldados que participaram dessa manobra, ao soldado Moura, ao soldado Batista, ao soldado Aricine e também a soldado Aline. Por esse trabalho, sem dúvida nenhuma, a família tem a sua eterna gratidão, assim como esse Poder Legislativo também. Quero dizer, senhor presidente, que fiz uma indicação também pedindo para que o prefeito, o executivo, altere o decreto, assim decretado por ele, na medida de que os deliveries, os lanches, bares similares, restaurantes, hoje, habitualmente atendendo com o delivery até as 23h30, pudesse estender para 0h, para meia-noite. A gente entende que o momento é difícil, foi um comércio bastante prejudicado em decorrência da obrigatoriedade do fechamento dos mesmos. Agora, voltando aí, podendo atender até as 10h30, nós gostaríamos que pudesse ser estendido até as 0h, que seria meia-noite. Pelo menos um espaço maior para que eles pudessem estar realizando as suas entregas. Então, eu espero que o prefeito seja sensível a indicação feita por nós e que possa aí alterar o decreto feito por ele. E também, senhor presidente. Sim, pois não. Eu só vou concluir ainda no meu tempo e também estou pedindo aí para que faça aí um redutor de velocidade na rua Araucária, em frente à Casa Betel. Passei por lá, falei com o Luiz, que hoje preside a instituição, e dentro da necessidade que é um trânsito de bastante criança, que eles brincam lá, então existe esse risco de um atropelamento, de um acidente. Então nós estamos pedindo aí um redutor de velocidade na rua Araucária, na frente da Associação Casa Betel. Pois não, vereador. Eu só gostaria de fazer um comentário sobre a indicação para estender o atendimento delivery, porque também uma situação que nos custa muito ver junto aos empresários, principalmente aí do ramo de lanchonetes e restaurantes, aqueles que funcionam no período da noite, que são obrigados a interromper as suas atividades
por volta das 9, 9h30, por conta até do toque de recolher. A situação é a seguinte: uma vez que a lanchonete, que o restaurante fez todas as modificações necessárias em relação ao distanciamento de mesas, ao uso de máscara, a higienização das mãos, eu presenciei isso no último sábado. O estabelecimento tinha ali 3 ou 4 mesas internas, num ambiente que caberia e que já utilizou 20 mesas. 3 ou 4 mesas ocupadas, distanciadas. Dá 9 horas, ele começa a convidar os clientes para ir embora, por conta da obrigatoriedade do decreto. Eu acho que nós precisamos, e o poder público precisa pensar também, sobre qual é o mal dessas mesmas pessoas permanecerem até um período um pouco mais tarde, sem evidentemente provocar aglomeração, sem aumentar o número de cadeiras devido à procura pelos clientes, mas dentro dessa estrutura que já existe, que obedece ao decreto, se o poder público de repente não podia pensar também em estender esse atendimento até 11 horas, ou como disse o vereador na sua indicação, até meia-noite, para que não fosse tão prejudicado como vem sendo. É esse o meu comentário, presidente. Senhor presidente, até para concluir a minha fala, até aproveitando a participação do colega vereador João Alexandre, para que se pudesse, inclusive, antes de ser encaminhado para o Poder Executivo, para o prefeito, que se pudesse, então, incluir que os estabelecimentos pudessem funcionar pelo menos até as 10h30 da noite e estender o delivery até a meia-noite. Se assim a Secretaria der tempo de fazer a redação, antes que Vossa Excelência encaminhe, ficaria um texto mais adequado para a necessidade do momento. Eu acredito que seria essa forma em que o colega vereador João Alexandre se referia. Senhor presidente, posso... Senhor presidente, ainda só em respeito ao colega, se pudesse fazer a redação em nome de todos os vereadores. Acho louvável a preocupação do vereador Dadá com esses prestadores de serviço, né, que, vamos dizer, no ramo de alimentação, gera empregos, né, e está prestando um serviço para a cidade. Eu acho muito louvável que se fosse estendido por volta de 23 horas, né, e o delivery até umas 11h30, né, ajudava muito esses contribuintes da cidade. Então, parabéns e conta com o meu apoio. Senhor presidente, pegando um gancho na fala do vereador Dadá, vereador João e vereador Zezão, teria que se ver também a questão do toque de recolher. Porque, veja bem, tem que incluir-se também o toque de recolher, porque o decreto fala no toque de recolher até as 9. Como que o prefeito vai continuar mantendo aberto os serviços, que eu acho justo, e eu acho que o toque de recolher, não sei até onde o direito de ir e vir pode ser determinado, certo? Então, eu acho que o direito de ir e vir cabe a qualquer um. Se nós estamos aqui usando máscara para nos proteger, quem é de risco, eu acho que sabe. Não precisa ter um decreto determinando que um idoso possa estar na rua até 9, 10 horas da noite, desde que não seja por um motivo. Agora, tem que se ver bem para analisar também o toque de recolher. Porque nós não podemos manter um toque de recolher até as 19 e ficar aberto. Como que eu vou sair depois das 9, né, aliás, para ir num lanche? Só para contribuir na fala da vereadora, eu acredito que o toque de recolher deve acompanhar esse mesmo horário de atendimento
e talvez nós pensarmos, ou o poder público pensar, a administração pública pensar, horários diferenciados no que diz respeito ao meio de semana e aos finais de semana, principalmente na sexta e no sábado, que talvez o horário se estenda aí uma meia hora a mais, uma hora a mais. Vereador Vitor Hugo. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, população que nos acompanha, bom dia. O dramaturgo ateniense Ésquilo disse uma vez que na guerra a primeira vítima é a verdade. Infelizmente, em Cianorte, para alguns, o ano eleitoral é uma verdadeira guerra. E sendo guerra, vale de tudo. Vender ilusões, criar e espalhar fake news, mentiras, assim que agem para chegar e se manter no poder. É fácil notar que a verdade está sendo vítima de pseudos políticos que usurpam da política e da desinformação e usam de mau caratismo na tentativa de atacar adversários que, assim como numa guerra, são vistos como inimigos que precisam ser mortos. Enganam-se e esquecem que fazemos todos parte de uma mesma cidade e devemos lutar pelo bem comum e não pela destruição daqueles que não concordamos. Nos últimos dias, eu mesmo tenho sido uma dessas vítimas. Estão disseminando a desinformação, querendo atribuir a mim o projeto de grama sintética ali no Parquinho Infantil do Centro. Usam para isso uma indicação de 2018, onde eu sugeri a colocação de grama sintética apenas e somente na saída dos brinquedos, onde a grama natural não nasce devido ao grande impacto, ao constante uso das crianças. Lembra ainda, presidente, que em 2013, aqui nessa mesma Casa de Leis, esse problema já foi discutido. O vereador Paulo Renato sugeriu, na época, a colocação de areia na saída dos brinquedos, bem diferente de colocar areia em todo o parque, uma indicação de colocação de areia na saída dos brinquedos. Fizeram agora um projeto totalmente diferente e não citaram a minha indicação, assim como não citaram a minha indicação sobre o fraudário, que foi construído e a população está utilizando. Mas dessa vez, como a maioria da população se manifestou contrária, sepultaram a verdade, espalhando em perfis falsos e pagos que o projeto é de minha autoria. Mas a verdade ainda tem espaço. Solicitamos informações pelo requerimento 183 na semana passada, e hoje apresentei a indicação que solicita também o cancelamento da obra, que foi assinada por todos os vereadores, e agradeço a todos por isso. A população de Cianorte já está cansada desse jogo sujo em ano eleitoral. Esperamos que isso fique num locus do passado e não seja mais vivenciado por nós, pelo bem da verdade e, sobretudo, pelo bem da cidade e da nossa população. Obrigado, presidente. Está encerrada, senhor presidente. Muito bem, passaremos agora à ordem do dia. Passo a palavra à primeira secretária para que verifiquem o quórum necessário, maioria absoluta de 6 membros, e declarar a presença dos vereadores da sessão. Com a presença de todos os vereadores, poderemos iniciar as votações, senhor presidente. Passaremos à apreciação dos requerimentos. Requerimento 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 e 202, 2020. Em discussão. Pela ordem. O requerimento 180, gostaria de discutir. 180. 80? Não está aqui, não. 108. Desculpa, é uma indicação. Desculpa. Indicação, então... Em discussão, em votação, os requerimentos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovados. Passaríamos agora, suspenderíamos a sessão em atenção ao requerimento 197/2020 para as comissões, para que as comissões de Economia e Finanças, Justiça e Redação
Serviços de Obras Públicas, Educação e Cultura, pudessem emitir o parecer à emenda modificativa 009/2020, mas já agradeço de antemão aos vereadores que já fizeram esse trabalho e já deram os pareceres favoráveis à tramitação da emenda. Então, da emenda ao projeto 009/2020, a emenda 009/2020, ao projeto de lei complementar 018/2020, que altera o número de cargos em provimento de técnico de enfermagem e de outras providências. Então, passaremos agora à discussão dos projetos de lei. Passo a palavra à primeira secretária. Considerando os pareceres favoráveis das comissões, turno único de discussão da emenda modificativa 09/2020 ao projeto de lei complementar 18/2020, onde se lê: artigo 1º, o número de cargos em provimento efetivo de técnico de enfermagem, constante na Lei Municipal 1344, de 24 de agosto de 1991, passa a ser de 48. Leia-se, artigo 1º, o número de cargos em provimento efetivo de técnico de enfermagem, constante no anexo 5, grupo ocupacional de saúde da Lei Municipal 1344, de 28 de agosto de 1991, passa a ser 48, maioria absoluta de votos. Em discussão, a emenda 009/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a emenda. Você pode ler. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei complementar 18/2020, que altera o número de cargos em provimento efetivo de técnico de enfermagem e dá outras providências. Passa a ser de 43 para 48 o número de cargos. Necessário maioria absoluta de votos. Em discussão, segundo turno do projeto de lei complementar 18/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 14/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências, R$300 mil para assistência hospitalar e ambulatorial, material de consumo 265 mil e 35 mil outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas. Em discussão, segundo turno e redação final do projeto de lei 14/2020. Presidente. Vereador Vitor. Só para informação, até agradecer o Cleberson Viquetti, que ele está acompanhando a sessão da Câmara hoje, né, o doutor Mafra. Esse recurso é proveniente de uma emenda parlamentar do Francisquini, que vai ser destinada, vem para o município e depois precisa ser destinado para o Instituto Mafra. Então, é somente fazendo repasse e mandar um abraço para o Mafra e também para o Cleberson, que estão acompanhando. Realmente é um recurso que vai para o Instituto Mafra, que já veio direcionado exclusivamente para isso, e espero que eles possam usar da melhor maneira possível e comprar os equipamentos necessários e ajudar aí também no combate à pandemia. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 39/2019 do Executivo Municipal, concede denominação a prédio público que especifique e dá outras providências. Denomina Biblioteca Ecológica Mário Padial a ser edificada na esquina da rua Recife com a Avenida Atlântica, lote de 9
e 10, QX. Em discussão, primeiro turno do projeto de lei 039/2019, que dá o nome de Biblioteca Ecológica Mário Padial. Só queria enaltecer o nome do já o falecido Mário Padial, que foi vereador, ex-vereador, presidente da Câmara e também servidor público por muitos anos e prestou um grande trabalho aí à sociedade cianortense. Senhor presidente, mais que merecido. o senhor me permite também, quero fazer das suas palavras as minhas, no que diz respeito à grande figura que foi o ex-vereador, sempre vereador Mário Padial, né, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Tenho amizade aí com os seus filhos e realmente é uma homenagem importante à altura de todo o trabalho que ele prestou até os últimos dias de sua vida, trabalhando, se esforçando aí pelo bem comum e pela comunidade cianortense. Então, parabéns, justa homenagem aí ao nosso querido Mário Padial, que inclusive foi presidente dessa Casa de Leis, né? O presidente. Também, senhor presidente, queria deixar aqui a minha homenagem, né? Através do voto para aprovar aí essa lei, para que realmente possa registrar aí o nome do companheiro Mário Padial nessa biblioteca. Eu digo que o projeto que nós aprovamos aqui, dando nome a prédios públicos, às situações que acontecem, nós fazemos um registro, mesmo que registrar um cidadão, mesmo que registrar uma criança que vai ter aquele nome a vida toda. E nós estamos registrando hoje o nome do Mário Padial nessa biblioteca. O que eu não apoio, senhor presidente, é que, de repente, chegam projetos nessa Casa de Lei, dando nome àquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não está acontecendo. É o mesmo que você registrar uma criança antes de nascer. Não tem como nós registrarmos uma criança antes de nascer. Então, já nasceu esse nome, a biblioteca está sendo construída, em breve estará pronta. Está aqui parabenizando aqui o companheiro que passou por essa Casa de Lei, o Mário Padial. Parabéns aí a quem escolheu aí esse projeto. Muito obrigado. Presidente, eu também quero comungar com a opinião dos colegas vereadores, quero registrar aqui, ter a satisfação de estar tendo a oportunidade de valorizar o seu Mário Padial. Até gostaríamos de fazer isso em vida, mas como a gente às vezes não consegue prever o que será de nós, estamos tendo aí a oportunidade de conceder aí a denominação de um prédio público, externando aí para a vida toda o seu nome. Sem dúvida nenhuma, a família, através do Marcos, que é casado com a prima da minha esposa, e ele, sem dúvida nenhuma, já tinha conversado com ele também, a família toda vai ter uma alegria muito grande quando puder ter a oportunidade de registrar um momento junto à placa inaugural da biblioteca, recebendo aí o nome do seu pai. Então, obrigado aí ao Poder Público que tenha tido essa felicidade de conceder a ele, conceder essa obra o nome de Mário Padial. Obrigado. Senhor presidente, quero registrar também, eu acho que é louvável, conhecemos o Mário Padial há muitos anos, sabemos o que ele produziu pela nossa cidade, não só como presidente da Câmara, não só como vereador, mas também o apoio na área rural, no setor nosso da agricultura. Eu acho bem merecida essa homenagem, inclusive sou muito amigo dos filhos, o Serginho e o Marcos. Eu acho que essa Câmara hoje registra uma questão de que fica na história, nos anais dessa casa, e o seu nome lembrado sempre através dessa indicação. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos então à votação. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 9/2020 e do vereador Dirceu Manfrinato, institui a Semana Municipal do Artesão e do Dia do Artesão e dá outras providências.
Em discussão, primeiro turno do projeto de lei, de autoria do vereador Dirceu, 09/2020-E. Vereador Dirceu. Gostaria de pedir o apoio das senhoras e senhores vereadores, uma vez de que esse projeto que apresento, ele também cria uma geração de empregos, mostra a habilidade dos artesãos da nossa cidade, faz com que eles possam vender os seus produtos, não só especificamente no município de Cianorte, porque será exposto em praça pública, nós teremos muitas pessoas de outros municípios que virão à nossa cidade, e com isso há um aumento de renda pessoal e também a demonstração de que muitas coisas do artesanato pode ser originado pela nossa própria cidade. Então eu pediria o apoio das senhoras e senhores vereadores para que nós congratulássemos com esse trabalho deles e votasse esse projeto que apresentei. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto e dizer também, eu quero destacar uma servidora do município aqui, a Ângela, que faz parte do turismo, através da Secretaria de Indústria e Comércio, que faz um excelente trabalho na área do turismo. E eu acredito que esse projeto da semana aí do artesão, o dia do artesão, ele vai se somar à questão do turismo, porque esses artesãos, eles poderão fazer aí, já fazem, eu acho, coisas relacionadas à questão do município de Cianorte, como, por exemplo, chaveiros, bolsas, guardanapos, tudo que envolve o município de Cianorte, como, por exemplo, Portal da Moda, outras coisas, algumas paisagens, cachoeiras, e poderão aí estar vendendo às pessoas que vêm de fora e até as pessoas do próprio município e gerando renda. Inclusive a Ângela, através do Vanderlei Fernandes, eles tiveram um espaço lá no Shopping Master para os artesãos venderem lá as coisas que eles fazem aí. Então é importante o trabalho dela, o trabalho relacionado ao turismo. Sabemos que nesse momento da pandemia fica um pouco difícil isso, mas quando tudo isso passar, eles trabalharão mais aí relacionado a isso, divulgando o nome de Cianorte aí aos 4 cantos do Brasil. Então, parabéns aí pelo projeto. Se me permite, senhor presidente, só para concluir, eu vivi o período no governo José Richa, quando o secretário de Indústria e Comércio, Simeão, lançou essa questão no Paraná, daqui os artesãos poderiam ter as exposições, o governo abriu lojas para facilitar, inclusive, a venda, e foi um sucesso. E eu acredito que uma coisa puxa a outra. Eu acho que nós estamos iniciando um trabalho que poderá, amanhã ou depois, ser um trabalho que terá um futuro muito grande pela frente. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de dizer ao amigo Dirceu Manfrinato que é louvável esse seu projeto. É uma valorização da pessoa e uma geração de rendas, né? Então, um projeto que valoriza as pessoas. Desde já pode contar com o meu apoio e com certeza de todos os vereadores. Em votação, projeto de lei 09/2020-E. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado. Passaremos agora ao horário da explicação pessoal. Vereador Dadá. Vereador Vitor. Vereador Natal. Só para registrar, senhor presidente, uma reportagem que eu vi hoje na UOL, se eu não me engano, a respeito da situação que está acontecendo em Manaus, devido ao coronavírus, que está realmente uma situação de calamidade. E na reportagem o cidadão que assinou dizia o seguinte, que isso tudo está acontecendo, a falta de leitos, falta de hospitais, falta de atendimento à saúde, esse problema todo que nós estamos passando,
negligência daqueles que ficaram até hoje no poder e não priorizaram a saúde, a segurança e a população brasileira de maneira geral, o atendimento à saúde. Veja vocês que, para que se forme hoje um médico no Brasil, só as famílias que têm condições, com muito dinheiro, para conseguir formar um médico, enquanto que outros países, inclusive no regime comunista, como Cuba, nós temos lá a população, praticamente uma grande maioria, formada na medicina. Não digo que para isso nós temos que também aderir ao comunismo, mas a partir de agora eu acredito que a cabeça dos nossos governantes que estão lá em cima, que têm esse poder, vão se abrir para que realmente dê condições da população ter acesso a um curso de medicina, a um curso superior que priorize a saúde. Enfim, eu acredito que a partir de agora vai se abrir a mente dos nossos governantes, inclusive na construção de hospitais, porque quantos anos se faz que não se vê ouvir ou não se vê falar que foi construído um hospital público com o dinheiro público? Essas obras tão interessantes, tão importantes, equipar realmente os hospitais e equipar a saúde brasileira para que, num caso desse, não só num caso desse de pandemia, mas o tempo todo tem aí a necessidade de atender a população com folga, com tranquilidade. Tudo isso acontece porque no passado não se deu atenção, não se priorizou a saúde, infelizmente. Vereador Mendes. Vereador Zezão. Bom dia a todos novamente, vereadores, vereadoras e aos que nos acompanham pela rede social e o site da Câmara. Queria dizer que me sinto muito honrado, em participar hoje do PSD, fico imensamente agradecido ao convite do pré-candidato a prefeito e empresário Marcão da Morena Rosa, ao Ângelo Manfrinato, o Fão, por ter me convidado. Então, me sinto muito honrado. E quero dizer que, nesse momento, eu pertenço ao grupo que apoia o pré-candidato Marcão da Morena Rosa, prefeito de Cianorte. E sempre estarei aqui, e estou, sempre votando pela minha consciência, não votando por imposição, por bando, que o meu mandato pertence aos meus eleitores, a quem me elegeu e confiou em mim, tá? Então, eu vou seguir esse resto do meu mandato, respeitando a todos e a todas as vereadoras, como sempre eu fiz, e assim eu farei. Então, a democracia nos dá o direito de a gente participar de um grupo político, apoiar um candidato, conforme os nossos pensamentos, E não tenho nada com quem vai ser candidato, com quem está no poder, Eu sinto que o meu desejo, a minha vontade, e eu tenho confiança no empresário Marcão, que dias melhores virão para Cianorte. Então, esse é o meu compromisso, esse é o meu pensamento. Mas sempre estarei aqui, honrando o meu mandato, e honrando o meu voto, votando pela minha consciência, Tenho respeito por todos vocês, e sempre assim eu terei, Então a democracia está aí para nos dar esse direito. E como eu sempre disse nessa casa, e vou dizer de novo, que as redes sociais parece que é uma terra sem lei. É só chegar à próxima eleição, em ano eleitoral, você vê tantas bobagens, tantas mentiras, pessoas usando de mentira, tentando desqualificar uma pessoa, querendo culpar uma pessoa, fazer aquilo que a pessoa pague porque não fez. Está um exemplo aqui, o vereador Vitor, em 2018,
fez um pedido para que se colocasse a grama artificial só próximo aos brinquedos. Vamos por exemplo, onde tem um escorregador, tá aquela terra seca, batida, poderia uma criança se machucar, né? Então ele fez um pedido, né? E não sei qual foi os motivos, esse pedido dele, que seria só com a grama artificial só no próximo barquinho, foi estendido por parque todo. Quero dizer, tem 60 anos de idade, eu já brinquei naquele parque, os meus filhos e os meus netos brincam. Eu acho que a grama não seria nada demais. Não sou contra quem está executando, mas eu acho que nesse momento, né, que nós estamos passando, com esse coronavírus, é um mal desnecessário e eu acho que não tem o porquê de trocar essa grama, a grama natural por uma grama artificial. Próximo. Vereador Dirceu. Dispensou? Vai. Só ligar aí. Presidente, já foi 1 minuto lá. Vai. Bom, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria, Hugo, de dizer para você de que ninguém atira pedra em fruteiras que não existem frutas. Não se preocupe com esses comentários. Quando a pessoa começa a ter uma cedência na vida pública, eu vivi isso há muito tempo, ela começa a ser marginalizada por aqueles que é detentor do poder e não quer que ninguém cresça. E a história política de Cianorte eu conheço muito bem. Aqui, quando esse povo que está no poder há 20 e poucos anos, alguém começa a despontar, eles querem derrubar. Por que querem derrubar? Porque querem permanecer no poder. E eu sou uma testemunha disso. Eu perdi algumas eleições em Cianorte, não foi por falta de prestígio, não. Eu perdi eleições por questões econômicas e autoritarismo em cima de tudo. E hoje continua a mesma situação, continua tudo igual, mas nós temos aí pela frente uma próxima eleição, que a população de Cianorte vai saber dizer se ela acha correto, acha justo ou não. Por isso, nada melhor do que o tempo é o melhor remédio que existe. Nós podemos, é o seguinte, Hugo, pedir uma CPI com relação a essas gramas sintéticas. Eu sugiro à casa uma CPI, para nós vermos aonde foi colocado, quantos metros e qual é o custo disso, para mostrarmos à população se há irregularidade ou se não há irregularidade. Agora, não se preocupe, a população está ao seu lado, são pessoas pagas para fazer esse tipo de comportamento com relação a tentar desmoralizar as pessoas, mas eu conheço muito bem você, teu pai foi meu assessor 20 e poucos anos, você é meu afilhado, e eu conheço as suas origens. Você não se vende, você não negocia, você tem caráter. E eu respeito muito você por a criação que você teve, tanto de pai e de mãe. Por isso você não se preocupe, continua a sua carreira política, é uma carreira que você terá muito futuro ainda. Então é isso que eu quero dizer para todos os vereadores de Cianorte. Vereadora Márcia. Ai, terminou? Ai, desculpa. Eu não terminei. Desculpa. Eu acho que o presidente podia pôr agora mais uns minutinhos lá, né? Bom, agora vou falar sobre a indicação que eu fiz. Eu acho viável, quando deputado nós fizemos o mutirão rural, que foi uma idealização até da minha esposa, e nós implantamos em Cianorte
e o governo do Estado implantou no Estado todinho, governo Zé Rich. Eu acho que nós poderíamos, como estou fazendo a indicação ao nosso prefeito, de que ele convocasse todos os produtores pequenos, médios e grandes, a utilização dos pulverizadores deles. A prefeitura forneceria o veneno necessário para que nós combatêssemos a dengue. Imagina quantos tratores, quantos pulverizadores nós não temos no nosso município, Vidigal, São Lourenço, Cianorte. Nós faríamos um mutirão, a participação de todos os vereadores, toda a sociedade de Cianorte, e nós faríamos essa pulverização na cidade e nos bairros onde é mais necessitado. Essa é a minha proposta, senhor presidente. E eu gostaria que vocês, que têm uma ligação mais profunda com o chefe do Executivo, que levasse essa ideia avante. Nós iríamos resolver muito os problemas da dengue aqui em Cianorte. Muito obrigado. Eu peço desculpa ao vereador Dirceu, eu não quis te interromper. Eu achei que o senhor Nenhum problema, encerrado. Santina. Vereadora Márcia. Vou fazer uso. Queria aqui só agradecer ao governador Ratinho Júnior, né? Nós estivemos em Curitiba, eu e o Serginho, conversamos com ele diretamente. Agradecer pela liberação da licitação do edital de 3 milhões para a construção do Centro de Educação Infantil no distrito de Vidigal. Isso daqui é uma grande conquista. Quem vai ganhar é as nossas crianças, é a população do distrito, que todos sabem que lá a população aumentou devido àquelas casinhas. E também a viatura, que chegou o pelotão da Polícia Ambiental, que vai servir para o combate aos crimes, né, da região. Então, só tenho que agradecer ao governador, e quem agradece mais é o distrito de Vidigal. E eu, enquanto vereadora, representando aquela população. Seria a minha vez, eu dispenso. Presidente Silvio. Dispenso. Agora é o João. Dispenso. Vereador João. Senhor presidente, a mesa diretora, vereadores, vereadoras, mais uma vez, bom dia. Eu gostaria, senhor presidente, nesta minha fala, de também demonstrar a minha surpresa em relação à repercussão que deu essa questão da grama sintética, uma vez que eu me sinto surpreendido, porque ali no parque infantil, ao lado da Igreja Matriz, algumas benfeitorias já haviam sido realizadas no final do ano passado, início desse ano, na questão de infraestrutura, com o banheiro, com o fraudário que existe ali no local, situações bem positivas. E me custa, até eu tenho informação aqui que a indicação aí para a homenagem da Biblioteca Ecológica Mário Padial saiu da Secretaria de Meio Ambiente, onde ele prestou os seus últimos serviços à Prefeitura Municipal. Então, parabéns mais uma vez. Me custa conseguir imaginar que a Secretaria de Meio Ambiente, ou qualquer ambientalista, qualquer ecologista, qualquer pessoa que conheça um pouquinho mais a fundo, pudesse dar um parecer favorável à implantação de um gramado sintético numa extensão que, se não me engano, vai mais de 3.400 metros quadrados, uma área verde, uma área arborizada, onde a natureza é o grande chamamento, e principalmente porque, diferentemente de um campo de grama sintética que é frequentado por pessoas mais adultas, por pessoas de mais idade, ali necessariamente são crianças, são famílias que levam as suas crianças e veem na natureza, na terra, na areia, no gramado, um momento não só de brincadeira e descontração, mas também para aliviar a tensão, né? Tem todo um fator por detrás da grama natural que fazia daquele ambiente, ou faz daquele ambiente, um atrativo aí de centenas e centenas de famílias todos os finais de semana, para não dizer todos os dias. Uma das situações que eu quero aqui pontuar, presidente, e que me custa acreditar, é a questão da manutenção desse tipo de equipamento, questão de saúde. Ali com a arborização, os pássaros, normalmente, as necessidades que volta e meia ali incomodam o santuário ou em torno do santuário também
tende a incomodar esse tipo de piso e trazer transtornos em relação a isso. Ah, mas lava e sai. Mas o trabalho que isso dá, a manutenção para isso. Há estudos que indicam que o aquecimento de uma grama sintética numa temperatura de 36 graus aumenta naturalmente o gramado sintético para 48 graus, o mormaço que se provoca por conta disso. Então, é uma iniciativa que, a meu ver, muito equivocada. Muito equivocada, já retiraram o gramado. Eu acho que nem tudo está perdido, embora existam aí contratos e licitações. O vereador encaminhou aí o pedido, o vereador Vitor bem fez o seu esclarecimento. Nós já tínhamos conhecimento desta verdade, a verdade liberta em todas as situações. Fez um encaminhamento, há um abaixo-assinado correndo por parte da população pedindo o embargo desta obra. Então ainda há tempo de nós revermos essa situação e voltarmos atrás, principalmente no que diz respeito não só à questão de saúde, mas o investimento que demanda tal obra. E quero aqui finalizar também, mais uma vez, agradecendo a sensibilidade do governo do Estado, na pessoa do nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior, do seu secretário da Casa Civil, o Guto Silva, atendendo um pedido, uma demanda da população do Estado do Paraná, do funcionário público. Você suspender esses consignados por 90 dias demonstra justamente o governo que nós vivemos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Agradeço aos vereadores e as vereadoras, a quem nos acompanha, e declaro encerrada essa sessão.